vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e chegamos no final do ano, né? Quem é inscrito aqui há mais tempo no canal sabe o que isso significa. Hoje é dia de melhores e piores. Aquele vídeo especial que eu sempre faço no final de cada ano, onde eu comento um pouco, meio que uma retrospectiva aqui do canal Fã de Quadrinhos, falando um pouco sobre os melhores gibis que eu li do ano, os piores, né? Falando ali sobre algumas notícias no mundo dos quadrinhos que eu gostei pra caramba, outras que eu lamentei, enfim, é uma grande retrospectiva, né? E vamos lá comentar um pouco sobre como é que foi esse ano de 2023 no mundo dos quadrinhos, certo? Vou começar falando sobre filmes, depois a gente entra na parte dos quadrinhos, tá bom? Então, vamos lá! O melhor filme de super-heróis que eu assisti nesse ano foi Dampir. Esse filme ele começou a ser produzido ali no final de 2019, 2020, mas ele sofreu, né, por conta da pandemia, acabou sendo adiado, né, e ele foi lançado no final do ano passado ainda, em 2022, só que eu tive acesso a esse filme somente nesse ano, né. E para quem conhece os quadrinhos do Dampir, é um prato cheio porque é um filme extremamente fiel aos quadrinhos, né, em todos os aspectos. Desde a caracterização dos personagens até toda a história do filme. Esse filme ele aborda ali a primeira HQ do personagem, aonde o Dampir ele surge, né, e primeiramente ele parece ser só um cara que está ganhando dinheiro em cima da fé das pessoas. Só que depois, né, tem um incidente ali com alguns vampiros, né, alguns não mortos, e acaba revelando toda a origem dele, né, o Kujak, a Tesla, que são os personagens que estão juntos do Dampir nos quadrinhos, né, eles aparecem no filme também, e a caracterização deles está simplesmente perfeita. Então foi uma obra que eu gostei pra caramba. Quem nunca leu, por exemplo, o quadrinho do Dampir e quer conhecer a origem do personagem, pode assistir esse filme que eu creio que vocês vão gostar bastante. O pior filme de super-heróis que eu assisti esse ano foi Shazam 2, Fúria dos Deuses. Eu já não tinha gostado do primeiro filme, mas pelo menos lá tinha algumas coisas bacanas, mas nesse segundo filme, na minha humilde opinião, realmente nada se salva. É um filme bobo, besta, arrastado. E quando eu comecei a assistir, eu já queria que finalizasse logo, porque o tempo do filme acabou sendo ali uma sessão de tortura praticamente. Na história, algumas divindades elas aparecem na Terra para requisitar uma determinada magia que havia sido roubada, né? E aí essas divindades colocam as pessoas em risco e o Shazam, junto com a sua família de heróis, vão combater essas divindades. Mas em momento algum a gente tem aquela sensação de perigo, de ameaça. Não, é tudo levado com muita piada, muita brincadeira, etc. E eu até entendo a proposta do filme, mas para mim os caras exageraram ao extremo, né, fazendo assim um filme realmente bem ruim, um filme chato pra caramba. Bom, esse ano, como eu não assisti praticamente nenhuma série, vamos passar para os quadrinhos. E eu vou começar falando um pouco sobre os quadrinhos nacionais. A melhor obra que eu li de quadrinho nacional foi essa aqui, sem sombra de dúvidas, The Few and Cursed, Os Poucos e Amaldiçoados. Fiz até um vídeo comentando um pouco sobre essa obra, né? E é uma leitura que eu achei espetacular. Há muito tempo eu já queria ter lido esse material, mas não tinha tido a chance. E esse ano finalmente eu pude ter acesso a esse material, que ele traz o arco Os Corvos de Manaulana completo e inúmeras outras HQs desse universo. Na trama, ela se passa em um universo onde a água praticamente esgotou e a personagem principal, a Ruiva, ela é uma caçadora de maldições. Ela vai em determinado povoado, determinado vilarejo, e ela oferece os serviços dela como caçadora em troca de riquezas e água. É uma história muito bacana, muito legal e que eu me diverti pra caramba. Bom pessoal, eu não tenho nenhum quadrinho para indicar como a pior leitura nacional, até porque tudo que eu li de quadrinhos nacionais eu gostei. Então vamos pular para os quadrinhos da Marvel.
vou estar indicando duas obras como as melhores leituras da Marvel que eu fiz esse ano. A primeira é essa aqui, Namor, As Profundezas. E, bom, isso aqui praticamente é um quadrinho de terror do Namor. Na história, ela se passa antes do surgimento dos super-heróis e a trama gira em torno do professor Stan, que ele é um homem que ele trabalha indo atrás de mitos ou lendas para provar se elas existem ou não. Logo nas primeiras páginas é mostrado esse professor, ele conseguindo provar que não existe o Pé Grande, é o abominável Homem das Neves, e ele acaba sendo recrutado por um grupo de cientistas para provar ou não a existência de Atlântida. Ele acaba aceitando essa missão. Então ele recebe o comando de uma tripulação a bordo de um submarino, onde eles têm que irem até as Fossas das Marianas, que era o lugar mais fundo do oceano, aonde o ser humano já tinha ido, e de lá tentar buscar alguma prova ou não da existência de Atlântida. Acontece que durante esse percurso, coisas estranhas, coisas totalmente inexplicáveis começam a acontecer, e isso vai mexendo com o psicológico de todo mundo. Isso aqui é simplesmente maravilhoso, nota 10, recomendo pra caramba. Eu sempre ouvi falar muito bem dessa história, né? Mas como o Namor não é um dos meus personagens favoritos, eu realmente nunca tinha ido atrás, né? Mas ainda bem que eu vi esse material em uma promoção, peguei e valeu cada centavo, recomendo demais. O outro quadrinho que eu vou estar indicando também é esse aqui, Demolidor, O Diabo da Guarda. Essa história aqui ela é muito bacana também, uma história muito divertida, né? Onde ela também parece um pouco um filme de terror, vamos colocar assim, esse aqui um pouco menos, né? Mas na trama, basicamente, o Demolidor ele se encontra com uma jovem, uma moça bem jovem que teve um bebê, e ela pede para o Demolidor cuidar desse bebê, porque esse bebê seria o novo Messias. E acontece que ele encontra um senhor, que esse senhor fala justamente o contrário, que esse bebê ele é o anticristo, né? E o Demolidor tinha que se livrar dessa criança. Então ele fica com esse dilema, né? E muitas coisas bizarras começam a acontecer na vida do Demolidor, ao ponto de praticamente colocar ele à beira da loucura. É uma leitura também muito bacana, eu já tinha ouvido muitos elogios sobre esse material, né? E eu tinha essa HQ na minha coleção, estava na pilha de leitura, né? E eu nunca tinha dado uma olhada nela. Recentemente eu peguei para ler e, embora seja uma leitura um pouco mais cansativa, porque ela não é uma edição fininha nem nada, ela é uma edição com muitos textos, muito diálogo, mas eu gostei pra caramba desse material e recomendo muito também. Bom, vamos lá agora falar um pouco sobre os piores quadrinhos da Marvel que eu li esse ano. Uma das piores obras que eu li da Marvel esse ano, infelizmente, é essa aqui, Bill Raio Beta, Estrela Argêntea. E eu falo infelizmente porque o Bill Raio Beta é um dos meus personagens favoritos e ele é um personagem que não tem tanto material dele publicado no Brasil. Então, quando saiu esse título, eu fiquei com uma expectativa muito grande, esperei uma boa promoção para pegar esse material, né? E quando eu fui ler, na minha opinião, foi um fiasco total. A trama, a sinopse, ela é até interessante, mas a execução para mim ela é péssima. Na sinopse, o Bill Raio Beta está lá em Asgard, né, lutando pelo povo de Asgard, só que ele percebe que ele está sendo sempre escanteado. Por mais que ele esteja à disposição do povo de Asgard, o povo não reconhece isso, sempre clama somente pelo Thor, sempre dá glória somente pelo Thor, e ele resolve sair um pouco de cena, né, e buscar um novo caminho. Só que esse novo caminho, o modo como isso é feito, os problemas que ele encara aqui, nossa, é tudo muito besta, é tudo muito infantilizado, e realmente eu fico muito triste em ver um personagem tão bacana quanto o Bill Raio Beta fazendo parte de uma HQ tão ridícula, na minha opinião. A outra HQ que eu vou indicar aqui como uma das piores coisas que eu li da Marvel nesse ano é essa aqui, A Morte do Hércules. E eu também vou falar quase a mesma coisa. Eu gosto do personagem Hércules, eu acho ele bacana. Eu tenho, por exemplo, a Salvat dele, Hércules, Deus do Brooklyn,
que aquela lá sim é bacana, eu recomendo. E eu peguei essa aqui numa promoção, falei, poxa cara, a morte do Hércules deve ser bacana. E quando eu fui ler, eu me deparei com, sabe, aquele roteiro pastelão, filme da sessão da tarde, onde o Hércules tem problema com a ex-mulher dele, e aí surgem algumas divindades para tentar matar o Hércules e as pessoas próximas. E aquela velha coisa, em momento algum passa uma sensação de perigo, de urgência para o personagem. Não, é uma história realmente bem besta, bem sensal, né? E o Hércules, ele com certeza merecia uma morte muito melhor. É uma edição realmente fraquíssima. O melhor quadrinho da DC que eu li esse ano foi esse aqui, WE3, Instinto de Sobrevivência. Essa obra, ela mostra um cachorro, um gato e um coelho que eles são vítimas de inúmeros experimentos militares para serem transformados em armas a serviço do governo. Só que eles conseguem fugir desse complexo militar onde eles estavam e eles acabam sendo perseguidos pelo próprio governo em si. Essa obra, ela é brilhante, ela é genial, mas ao mesmo tempo ela é muito triste, porque ela mostra ali todo o sofrimento que os animais passam sendo vítimas desses experimentos. É uma obra que realmente choca o leitor, principalmente para quem gosta de animais de estimação. Recomendo muito essa obra aqui também. Bom pessoal, esse ano não teve nada de ruim que eu li da DC, então vamos lá falar um pouco sobre os materiais da Bonelli. Bom pessoal, tem 3 obras da Bonelli que eu gostaria de estar comentando e recomendando para vocês. A primeira é essa aqui, Mr. No, Magia Negra. Mr. No é um personagem que eu vou admitir para vocês que eu nunca curti tanto ele assim, eu li pouca coisa sobre ele, né? Mas esse ano eu resolvi dar uma chance para o personagem e pegar essas edições que estão saindo pela editora 85. E eu gostei demais dessa história aqui, Magia Negra. Na trama, um determinado professor, ele acaba visitando ali alguns lugares de cultos religiosos para estar desmascarando charlatões. Ele trabalha com isso, ele vai aonde tem ali uma pessoa que supostamente cura os outros, consegue falar com os mortos, coisas nesse sentido, e ele prova que tudo aquilo ali é só golpe, é charlatanismo barato, né? E na trama ele acaba vindo para o Brasil e ele acaba conhecendo justamente a magia do candomblé, né? E ele acaba justamente fazendo esse trabalho de estar desmistificando essas coisas. Só que ele acaba conhecendo também o Mr. No, que alerta para ele dos perigos de você mexer com a religião dos outros. E esse professor ele vai acabar indo muito fundo nessa história, conhecendo algumas partes mais obscuras dessas organizações religiosas. Eu achei essa leitura aqui simplesmente muito boa, espetacular. Eu li ela bem rápido, né? E se antes eu não gostava tanto assim do Mr. No, depois de ler esse material eu fiquei com vontade de ir atrás de mais edições dele, porque realmente essa história aqui eu recomendo pra caramba. Uma outra história que eu vou estar comentando aqui com vocês é essa aqui, Dylan Dog, Proibido para Menores. Nesse quadrinho, o Dylan Dog ele acaba recebendo, aliás, um pedido de ajuda de uma atriz, né, que ela está sendo perseguida e tudo. E o Dylan Dog vai tentar ajudar ela e ele acaba descobrindo uma seita sangrenta que fazem de tudo em nome da arte. Essa aqui é uma edição bem violenta, né, com muitas mortes brutais. Eu sei que isso já aparece em várias HQs do Dylan Dog, né, a violência gráfica faz parte dos quadrinhos dele, mas a impressão que eu tive é que essa aqui ela é uma das edições mais sangrentas do personagem, né. Realmente é uma leitura muito boa, né, mas ela é uma edição bem violenta também. E finalizando, vou indicar também essa aqui do Dylan Dog, né, Killex. Na história, o Killex ele é um serial killer que ele já foi um cirurgião e ele está obcecado, né, por descobrir como é que chega na alma da pessoa, né, alguma parte da essência da alma do indivíduo.
E para isso ele faz inúmeros experimentos bizarros, né, que incluem tortura e morte de suas vítimas. E o Dylan Dog está justamente tentando capturar esse serial killer, né, e em determinada parte da história ele acaba se soltando e o Dylan Dog fica responsável por ir atrás dele para recapturá-lo. É uma edição também muito bacana, muito violenta. Bom pessoal, essas foram as melhores HQs que eu li da Bonelli esse ano, né? E eu também não tenho nada de ruim para recomendar, né? Praticamente tudo que eu li da Bonelli eu gostei esse ano. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as metas. Esse ano teve 3 metas que eu consegui cumpri-las e foram as seguintes. A primeira foi completar Fábulas, né? Eu já tinha algumas edições de Fábulas, mas tinha alguns números que estavam esgotados. Só que depois de ter muita paciência e de garimpar pela internet, finalmente eu consegui os 22 volumes da obra, né? E eu vou ler em sequência. Ainda não li tudo dela, né? Eu comecei, mas na época que eu tinha começado eu tinha parado justamente porque tinha algumas edições que faltavam. Agora que eu tenho todas, eu vou estar me programando para ler tudo na sequência. Uma outra obra que eu consegui completar, só que essa eu peguei de uma vez só, né? Fábulas eu já tinha alguns números, essa outra eu peguei de uma vez só e eu já consegui ali pegar todos os volumes, foi Immortal Hulk. O Immortal Hulk eu também não li ainda, né? Mas na época que ele começou a sair aqui no Brasil, eu lembro que eu estava desempregado e eu fiquei triste na época porque eu não pude ir atrás, né? Quando eu arrumei um emprego, eu já estava na numeração 6 ou 7, se não me falha a memória. E aí eu resolvi deixar para frente, né? E esse ano eu vi no Mercado Livre uma pessoa vendendo do número 1 ao 11 por um preço excelente, né? Eu não pensei 2 vezes e peguei, está na coleção. Eu ainda não li, mas foi um objetivo meu que eu tinha e consegui cumprir. E vou mostrar para vocês aqui também o meu terceiro objetivo que eu consegui cumprir, minha terceira meta, que foi justamente pegar esse material aqui. Eu cheguei a fazer um vídeo comentando, né, sobre Dylan Dog e Martin Mister, Última Parada Pesadelo. E só posso dizer que eu estou muito feliz por ter esse material aqui. Também ainda não li, eu estou lendo ali algumas outras edições, né, mas esse aqui está com prioridade de leitura. E eu estou muito feliz por ter conseguido ter esse material na minha coleção. Depois de uns 5, 6 anos procurando, finalmente está em mãos. Vamos lá falar agora um pouco sobre as metas que eu ainda não consegui cumprir esse ano. Tem 2 séries que eu quero muito elas na minha coleção, mas ainda não consegui. E está muito difícil, mas eu vou ter paciência, né? Vou esperar, quem sabe um dia esse material é relançado ou eu me depare aí com uma boa oferta no Mercado Livre, estante virtual, os sebos, enfim. A primeira série é X-Men Era do Apocalipse. Eu li trechos dessa história quando eu era criança e do pouco que eu li eu gostei bastante, mas infelizmente eu não tenho essa história completa na minha coleção. Eu li um pouquinho só nos formatinhos e eu estou atrás das 6 edições encadernadas, só que está difícil, viu? Raramente aparece essas 6 edições por um bom preço. Geralmente elas até têm com uma certa facilidade na internet para você comprar, só que o problema é o valor elevado e eu espero que um dia eu consiga realmente ver por um bom preço, ou então que todo esse material seja relançado pela Panini, né? E a outra série que eu quero muito ter na minha coleção também, mas ainda não consegui, é Scalpo. Se duvidar, essa é ainda mais difícil porque o preço de capa de cada gibi, se não me falha a memória, na época do seu lançamento era de R$120, então é uma edição cara, né? Mas eu tenho expectativa e eu tenho uma esperança de conseguir pegar esses volumes por um preço bem mais barato, né? Ver alguém aí vendendo, se desfazendo, algo do tipo assim, né? Ou quem sabe um relançamento, mas fico na esperança de quem sabe em 2024 conseguir pegar pelo menos uma dessas 2 séries. Bom pessoal, nesse 2023 eu soube de algumas notícias relacionadas ao mundo dos quadrinhos que eu fiquei muito feliz.
né, a primeira grande notícia foi a volta dos Micronautas. Lá fora, a Marvel anunciou lá nos Estados Unidos que vai estar republicando toda a fase clássica dos Micronautas em versões ônibus. E eu fiquei muito feliz e esperançoso que um dia a Panini Brasil traga essa fase inteira aqui para nós também, né? Para quem não sabe, os Micronautas eles foram publicados lá pela editora Abril, mas de forma incompleta, infelizmente. Só que o pouco que eu li, que saiu pela editora Abril, eu gostei pra caramba desse grupo, me tornei muito fã deles. Então eu estou muito feliz com a volta dos Micronautas. E também eu soube de alguns relançamentos que provavelmente eu vou pegar em 2024 de mangás, que é justamente Claymore e Gantz. Gantz eu li um pouco por scans, né? Eu achei uma obra ali bem psicodélica, né? Bem diferente. E Claymore eu nunca li, mas eu sempre ouvi falar que ela era uma obra tão boa quanto Berserk. Então, como eu sou muito fã de Berserk, quando eu ouvi isso já chamou muito a minha atenção. E a Panini anunciou que vai estar trazendo Claymore também em 2024, né? Então eu ainda vou ver direitinho se vai dar para eu ir atrás das duas obras ou se eu vou ter que priorizar Gantz ou Claymore. Vai depender muito do preço de capa dos materiais, né? Mas eu fiquei feliz demais com o anúncio do relançamento dessas duas obras. E junto de Micronautas foram as notícias do mundo dos quadrinhos que eu mais gostei. Bom pessoal, e para fechar o vídeo, a notícia no mundo dos quadrinhos que me deixou mais triste foi a venda do site Estante Virtual, onde ele acabou sendo comprado pela Magazine Luiza. O que é que isso impacta diretamente? Impacta que hoje, para você fazer uma compra de algum quadrinho no site da Estante Virtual, você só consegue parcelar em compras acima de R$50. Isso para mim foi um banho de água fria, porque eu sempre comprei na Estante Virtual e às vezes eu comprava ali quadrinho de 10, 15 reais e parcelava. Eu achava bem legal isso daí, porque você podia parcelar até, sei lá, 10 vezes, se fosse o caso. Aí ficava por uma parcela irrisória, né, praticamente. Pô, eu cansei de vezes que eu comprei quadrinhos dessa forma. E teve um determinado quadrinho que eu fui comprar, né, eu acho que estava R$25, R$30, alguma coisa assim, não me lembro. E aí quando eu fui ver, quando eu fui parcelar no cartão, já dava a notícia de que era só acima de R$50. E aí eu fui pesquisar na internet para saber o porquê disso, e aí eu vi as notícias de que a Estante Virtual tinha sido vendida e que agora o grupo Magazine Luiza ia estar tomando de conta. E eles adotaram essa determinada política, né, de só parcelar em contas acima de R$50. Eu fiquei triste porque eu comprei muitas HQs na Estante Virtual dessa forma e é algo que impacta diretamente para mim, né? Depois disso, eu praticamente não comprei mais nada na Estante Virtual, que eu lembro eu comprei só um gibi, né? E reduzi bastante o meu fluxo de compras por lá. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de melhores e piores 2023 aqui do canal. É um vídeo que eu gosto muito de fazer, né, por ser um vídeo especial, uma vez no ano somente, né, esse tipo de vídeo, mas dá um trabalhão gigante. Então peço que vocês compartilhem o vídeo aí com quem gosta dos quadrinhos, né? Se não for inscrito no canal, se inscrevam aí, tá bom? Desde já eu aproveito também para desejar um ótimo feliz Natal e um ótimo final de ano para todo mundo, né, com muita paz, muita saúde, e que tenhamos um ótimo 2024. Então é isso pessoal, nos vemos no ano que vem. Falou, valeu, fui!